Olá, boa noite a todos vocês. Ao vivo agora aqui, ó, para poder esclarecer para vocês esse assunto tão importante que é a relação que a gente tem entre, aqui, fixar. Aí. Eu quero esclarecer hoje para vocês essa relação tão importante que tem entre a desbiose intestinal e emagrecimento. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em melhorar a desbiose, outros têm interesse em emagrecer, mas outros tantos têm a desbiose, têm a dificuldade de emagrecer e às vezes não sabem que é por conta da desbiose que tem essa dificuldade de emagrecer, porque nem sabia que existia essa relação. Então hoje eu tô aqui, gente, hoje dia 22 de fevereiro, quase acabando fevereiro, mais o segundo mês desse ano de 2024, mais uma vez para poder estar aqui juntinho com vocês, para passar um pouquinho mais de informações a respeito desses dois temas, vamos dizer assim, mas que tem uma ligação muito restrita, né? Então, boa noite a todos vocês, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, funcional, integrativa, já há mais de 30 anos nessa profissão que tanto me orgulho, e tô aqui para isso, para ajudar vocês, como toda semana quando eu faço a live. Boa noite, Gláucia, boa noite a Nutri aí, olha só, Zélia, boa noite a todos vocês que já entraram, Silvia, Elizabeth, Ângela, Rose, enfim, Renata, Nutri. Eu sei que hoje tem uma gama muito grande de pacientes que têm desbiose intestinal, mas nem sabem, né, que tem a desbiose intestinal. Eles começam a tratar de outras formas esses sintomas indesejados que a desbiose proporciona e aí às vezes, né, não é um tratamento adequado e aí ficam chovendo no molhado, tipo, você não consegue nem se livrar da desbiose e muito menos emagrecer, que talvez seja também o objetivo dessas pessoas. Então, gente, vamos entender primeiro o que é desbiose intestinal. Bom, vocês sabem que hoje um dos assuntos que se estuda mais, uma grande área de pesquisa, é o intestino, né? Então, o intestino está ligado com toda a nossa saúde física, energética, saúde mental, enfim, então todo o nosso corpo está ligado com a saúde intestinal. Então é importante a gente cultivar uma saúde intestinal, é importante a gente resgatar, uma vez que às vezes perdida essa saúde intestinal. Sim, se eu quero ter saúde, se eu quero ter longevidade, se eu quero ter qualidade de vida, se eu quero emagrecer, independente do objetivo que eu queira atingir, se eu não cuidar primeiro da minha saúde intestinal, da minha microbiota intestinal, eu não vou conseguir nenhum desses objetivos. Por quê? Porque é a porta de entrada do meu corpo, né? E ela está intimamente relacionada à sua saúde intestinal com a sua alimentação, né? Então, às vezes, eu recebo muito paciente, mesmo seguidor, que diz, mas doutora, eu como tudo saudável, eu como tudo direitinho, por que será que eu não estou conseguindo emagrecer? Por que será que eu não estou tendo energia? Por que será que eu estou continuando estufada? Por que será que eu tenho ainda gases fétidos? Né? Eu tenho ainda constipação e eu tomo água, como tudo certinho. Então hoje eu quero aqui conversar com um pouquinho dessa minha experiência com vocês a respeito de algumas informações que às vezes está faltando, sabe? Para vocês poderem encaixar no seu dia a dia e conseguirem melhores resultados. Então vamos entender primeiro, vocês entenderam que a saúde intestinal ela está ligada com a saúde geral. Agora, vamos entender o que é desbiose? A desbiose, gente, nada mais é do que o desequilíbrio das bactérias que vivem no seu intestino, né? Então a gente tem, desde que nasce, herdada da nossa mãe, as micro-organismos, as bactérias que estão lá residindo no seu intestino. Quando, ao longo da vida, você tem ou um aumento das bactérias ruins,
ou uma diminuição das bactérias boas, ou uma translocação dessas bactérias em lugares que não deveriam estar, por exemplo, bactéria do cólon, se localizar lá no intestino delgado, a gente chama isso de disbiose intestinal. Então, a disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio de bactérias que residem no seu intestino, que pode ser excesso de ruim, falta de boa ou translocação de bactérias de outros lugares que se passaram para lá, tá? Bom, ok, então eu tenho que ter, para ter saúde intestinal, um ambiente simbiótico, um equilíbrio dessas bactérias. Eu tenho que ter bactéria do mal, né? Mas eu tenho que ter um número importante de bactérias boas, porque elas aqui, as boas, é que vão melhorar toda a absorção dos nutrientes, que vão preservar a minha barreira intestinal, que vão promover a síntese de hormônios, de neurotransmissores, então assim, que vão me dar imunidade. Então tudo isso, gente, e muito mais, está ligado com essa saúde intestinal, com a prevalência de bactérias boas. A partir do momento que eu tenho disbiose, eu já vou ter comprometimento em tudo isso. E por que eu adquiro a disbiose? A disbiose a gente adquire ou pela idade, então a partir dos 40 anos, a gente já começa numa idade de descendência, né? Porque a natureza é sábia, ela criou o homem para nascer, crescer, desenvolver, né? Reproduzir e morrer. Só que hoje a gente está vivendo muito mais do que vivíamos antigamente. Então, a partir do 40, que a gente já começa a declinar nesse período fértil, é como se você já estivesse no processo de envelhecimento. Então, você pode criar com mais facilidade a disbiose através da idade, e a cada década vai piorando, através de má mastigação, né? Então, aquela paciente que mastiga rápido, que mal mastiga e engole, vai entregar alimento mal digerido para o estômago, que já vai modificar pH, que já vai modificar bactérias do estômago, e isso vai ser translocado lá para o intestino, gerando a disbiose. Alimento mal digerido é alimento para bactéria ruim, e aí vai dar o gatilho para a proliferação delas. Além disso, o uso de antibiótico, uso de inibidores de bomba de prótons, como os prazóis da vida. A gente tem estresse, dá muita disbiose, porque o intestino está ligado com o cérebro. Então eu vou ter essa comunicação e vou gerar um ambiente disbiótico intestinal. E é lógico que é alimentação, né? Aquela pessoa que come excesso de carboidratos refinados, farináceos, muito açúcar, doces, refrigerantes, frituras, gorduras saturadas, hidrogenadas, tudo isso, aditivos alimentares. Então, com pouca fibra, pouca água, poucos polifenóis, poucas vitaminas, poucos minerais, poucos alimentos de verdade, né? Então aquele desbalanço daquela alimentação chuleca, porcaria, né? Lixo, e aí pouco alimento de verdade, é o paciente que vai criar um ambiente disbiótico intestinal, tá? Então essas são as principais causas de gerarem a disbiose. Falta de enzimas digestivas. Eu não posso esquecer também de falar isso. E a partir dos 40 anos, você sabe que você reduz suas enzimas digestivas e aí começa a digerir mal o alimento que você come, aí junta com a má mastigação, aí vai embora esse alimento lá para o intestino e aí entrega alimento para bactéria ruim. Entenderam, gente? E aí quando começa a ter esse número maior de bactéria ruim e menos bactérias boas, quais são os sintomas que eu tenho, que eu posso perceber, doutora, que eu tenho disbiose? Quais são os principais sintomas? Primeiro, estufamento, aquela barrigona, sabe? Aquela coisa de comer se me sentir mal, porque olha, nem que eu tô conseguindo sentar, nem tô conseguindo fechar minha calça. Olha, a calça estava justa, estava larga e agora tá justa. Quando você tem gases, excesso de gases, é normal que você tenha um pouco de gases. Às vezes tem uns alimentos que tem enxofre, mais enxofrados, que vão produzir gases, mas o excesso de gases, gases fétidos, diarreia ou fezes mais secas,
constipação intestinal, tem paciente que fica 2, 3 dias sem evacuar, ou que mesmo que você faça muita força para evacuar, a dificuldade na evacuação já é constipação, né? Então, arroto, paciente que está com falta de energia, porque eu falei, os problemas da desbiose não ficam só lá no intestino, gente, ela se transloca a nível sistêmico. Então, você pode ficar inchada, você pode ficar com falta de energia, com dor de cabeça, mal-humorada, porque tá ligado intestino-cérebro, pode criar aí mais propensão a doença autoimune, esteatose hepática, resistência insulínica. Então, assim, é muita coisa que pode acontecer quando você tem uma desbiose intestinal. Ainda mais se você diagnosticar isso de uma maneira tardia, né? E aí os problemas vão, né, cada vez mais aumentando, ficando mais sério e mais difícil de ser tratado. Então, por isso, eu acho que é importante você estar aqui hoje, atenta a esses sintomas. Se você tem esse tipo de sintomas, saber que pode ser que você esteja com desbiose intestinal e que tem que ser resolvido sim, porque senão você vai gerar mais e mais problema e vai ter dificuldade de emagrecer, que é o foco que eu quero pegar agora daqui por diante. Ah, doutora, tem algum exame que eu possa perceber, que eu possa comprovar minha desbiose intestinal? Existe, gente, né? Por exemplo, a gente pode ter a SIBO, que é o supercrescimento de bactéria no intestino delgado. Eu faço um teste de hidrogênio inspirado, eu vou saber se eu tenho SIBO. O teste de sequenciamento de microbiota, genético de microbiota, que é feito pelas fezes, também. Ele também vai me dar isso, se eu estou com desbiose ou não. Mas a clínica é soberana. Quando eu já consulto um paciente e vejo que ele tem esses sintomas, vejo o que ele come, faço anamnese alimentar e vejo aí como é que é o dia a dia, se ele é estressado, sedentário, né, come todas essas tranqueiras que eu falei, ou usa medicamento e tá sentindo isso, é lógico, a gente já vai entender o que está acontecendo, por toda a experiência que a gente tem. Né, que eu tenho, eu já vou saber que ele tá com uma desbiose intestinal. E que assim, não adianta ele querer só emagrecer se ele não cuidar da desbiose antes. E por que será que a desbiose intestinal, ela pode ser um contraponto no processo de emagrecimento? Vamos entender isso. Antes de começar a explicar a parte que é, na verdade, o conteúdo da live, eu quero ver se tem alguma pergunta aqui, para mim não ficar falando que nem demais, né? E aí, Nilza, boa noite. Ó, tem muita nutricionista aqui. Giane, Clarice, aí, Vilma, Luísa. Bom, gente, podem ficar super à vontade. Boa noite, doutora Roseli. Oi, Cláudia. Boa noite, aqui quem que é? Antônio Cassara, um paciente meu, que manda vários artigos aí bons, estudioso, pesquisador da área de nutrição, né? Aí, muito bem. Bom, não tô vendo nenhuma pergunta por hora, né? Então é sinal que tudo que eu expliquei, vocês entenderam. Fabiana, passou você aqui. Vamos lá. Tarararirarari, é isso aí. Bom, e por que será que então a desbiose pode causar um problema para quem está querendo emagrecer? A partir do momento que você tem a desbiose, você tem uma inflamação no seu intestino. Então, o intestino, que deve ser impermeável ou deve ter uma permeabilidade seletiva, como a gente fala, só deve passar para sua circulação coisas que estão extremamente já fracionadas, digeridas, que já devem ser aproveitadas pelas suas células, que o seu corpo entende que aquilo é um nutriente para poder então aproveitá-lo da melhor maneira. Só que quando você tem uma desbiose, você tem uma inflamação na mucosa no seu intestino, e essa mucosa do intestino consequentemente vai se afinando, a gente começa a ter uma permeabilidade intestinal, as células que devem estar sempre assim, ó, juntinhas, células com células do intestino, elas começam a ficar assim, ó, com um buraco no meio. E aí começa a passar para a circulação esse lixo de coisa que está aqui no seu intestino. Então, restos de bactérias, toxinas, metais pesados,
moléculas alimentares mal digeridas e vai embora aqui na circulação. Você cria uma endotoxicemia metabólica. Ai, que nome é esse, doutora? Que palavrão que você disse. Endotoxicemia metabólica, quer dizer, eu crio uma toxicidade quer dizer, dentro, a nível sistêmico, né, em todo o meu metabolismo. Porque tá passando todo aquele lixo lá para dentro. Então, isso vai proporcionar, gente, uma inflamação maior. E é lógico que essa concentração de toxinas que vai causar esse processo inflamatório vai prejudicar muito o processo de emagrecimento. Por quê? Porque uma pessoa que já tem sobrepeso e obesidade, ela já é inflamada. Vocês acham que as células de gordura, elas são boazinhas, ficam só lá armazenando gordura quando você come demais e gasta de menos? Então armazena lá? Não! Elas também produzem substâncias pró-inflamatórias. Então quando você cria essa endotoxemia metabólica, você vai aumentar teu processo inflamatório, vai aumentar a resistência insulínica, tá? Que é aquele pré-diabetes. Isso é gerado porque todas essas toxinas, elas vão ficar entupindo receptores, em vez de tá ali se ligando ali nutriente, vai se ligar ali toxinas, então você vai começar a produzir muito mais insulina pelo seu pâncreas, vai começar a ficar acumulando mais glicose na sua circulação. Isso é horrível, é ruim, é prejudicial também para o emagrecimento, tá? Insulina demais vai aumentar a tua inflamação, vai aumentar mais adipócito ainda, mais gordura nessa região do abdômen. E além disso, uma terceira causa é que você vai acumular mais gordura facilmente nos seus adipócitos. Então essas são as três principais causas das quais você vai criar uma dificuldade maior para emagrecer quando você tem uma desbiose intestinal. Resistência insulínica, maior inflamação, maior facilidade para depósito de gordura nos adipócitos, que são as células de gorduras, certo? Olha só a confusão, gente. Olha só, por isso que não adianta só, come só grelhada de salada, come só menos caloria, gasta menos, você não emagrece porque você é sem vergonha, porque não tem força de vontade, porque mimimi. Não é assim, gente. Vocês viram que é muito mais complexo do que a gente pensa. Além disso, a falta das bactérias boas no intestino vão diminuir o neuropeptídeo, que a gente chama neuropeptídeo, não precisa gravar tanto esses nomes, que ele dá saciedade pra gente, que chama-se GLP-1. O GLP-1 é um neuropeptídeo que é produzido lá no intestino, né, por bactérias boas, que vão fazer com que eu fique mais saciedade, com maior saciedade, com menos comida, certo? Com comida boa, lógico. A leucina, que é um aminoácido que está presente aí em muitos alimentos proteicos, ela é a principal responsável por aumentar a GLP-1. Por isso que alimento proteico também te dá mais saciedade, por mais tempo. Agora, se eu tenho menos bactérias benéficas, eu vou ter menos produção de GLP-1, consequentemente, menos saciedade. E aí, isso também vai gerar um problema no processo de emagrecimento, certo? Olha só. Aí, eu também tenho menor absorção de nutrientes, porque um intestino que está em desbiose não vai absorver nutriente, porque eu nem estou comendo alimento com nutriente, já começa daí, né? E se eu como, eu não estou conseguindo digerir, porque eu não estou com enzimas digestivas de repente, então esse alimento, ele chega lá embaixo no intestino, mesmo que ele é saudável, ele vai chegar de um jeito que a gente não entende de absorver ele quem vai se beneficiar dele é bactéria ruim, não bactéria boa. Então tem má absorção de nutrientes, eu vou ter menos produção de GLP-1 e é lógico, toda esse reflexo do qual eu já falei lá em cima, as três primeiras causas, junto, associando tudo, eu vou ter esse contraponto no processo de emagrecimento, certo, gente? Então, é importante também a gente saber que toda essa inflamação
que está ocorrendo no intestino, ela também está sendo gerada, né? Está sendo sinalizada para o meu cérebro. Por quê? Está mais do que comprovado essa ligação entre o seu intestino e o seu cérebro. A partir do momento que eu fico com essa sinalização a nível cerebral, eu também vou ter desequilíbrios emocionais. Então eu vou ficar mais irritada, mais ansiosa, e isso vai me fazer eu comer errado. Eu vou querer comer mais carboidrato, vou querer comer mais alimentos palatáveis, porque na verdade eu tô pé da vida, eu tô constipada, eu tô enfesada. Então toda essa veia porta, né, que está presente aí no sistema nervoso parasimpático, que chega lá no seu sistema cerebral, ele vai dar esse comando de inflamação, e vai fazer você também ter esse desequilíbrio emocional, vai fazer piores escolhas alimentares em virtude disso. E também vai desequilibrar mais os outros dois hormônios de fome e saciedade, que é a grelina e a leptina. A grelina é da fome e a leptina é da saciedade. Então eu crio mais problemas no processo de emagrecimento, né? Então, problemas emocionais, essa falta de energia que eu já não tenho, porque eu não estou nem absorvendo nutriente, né? Que eu mal estou consumindo. Vou criar menos capacidade de equilibrar minha fome e minha saciedade, mais inflamação, mais resistência insulínica. Então vocês viram que a bagunça é generalizada. Por isso que a gente tem toda essa ligação entre a disbiose e o emagrecimento, certo? E aí, doutora, o que eu tenho que fazer? Já que eu tô com esse problema de disbiose, agora vocês entenderam que tem vários pontos aí que fazem com que a gente tenha dificuldade para emagrecer. Vamos lá, deixa eu ver que agora eu vou entrar no tratamento, né? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Tratar quem? Ó, a Cleo Aguiar fala, doutora, soltamos gases fedidos. Então, isso é já um sintoma de disbiose, né? Os gases, é lógico, ninguém vai soltar pum com cheiro de flor, mas também se os gases estiverem fétidos, né? Aquelas fezes todas mal formadas ou bolinha, isso já te dá indícios que você tá com disbiose, né? É uma das causas da disbiose intestinal. Causas não, desculpa, gente, sintomas. Aí, gente, o tratamento é o seguinte, a gente primeiro tem que remover os alergênicos, né? Alimentos alergênicos significam aqueles alimentos que você não tem capacidade de digerir. É uma alergia tardia, ela pode acontecer de 2 horas até 3 dias. Né? É diferente de uma alergia imediata, que te dá o problema na hora. Esses alimentos, geralmente, são o glúten, que tem a gliadina. A gliadina é louquinha para aumentar a permeabilidade do seu intestino. Ela é extremamente inflamatória quando mal digerida, quando você se expõe demais ao glúten. Então a gente tem essa gliadina que está presente no glúten, que faz isso acontecer, essa permeabilidade intestinal, que vai poder causar essa inflamação no intestino. A gente tem a caseína do leite e derivados, que é outro grande problema, que geralmente em paciente disbiótico a gente tem que tirar essa caseína, tem que tirar o leite e derivados, isso tudo, gente, por um tempo pelo menos, para você desinflamar, para você poder cuidar desse intestino. Então, glúten, tudo que tem glúten, o que tem glúten, gente? Trigo, aveia, centeio e cevada, mas principalmente são os alimentos que tem o trigo. E geralmente alimentos que tem farinha de trigo são os alimentos que são não tão legais, né? Porque é o pão, bolacha, bolo, né? Geralmente alimentos ricos em farináceos, em carboidratos simples, que também vão ajudar você a aumentar seu peso. Que tem índice glicêmico alto, que são pobres em fibras, então já devem ser removidos para quem está querendo emagrecer. Então, retiramos glúten, retiramos a caseína, que é o do leite e derivados. Além disso, a soja, o amendoim, eu tenho que remover, o milho muitas vezes, aditivos alimentares, açúcares de uma maneira geral, né? E farináceos. Esses são os principais alimentos que eu tenho que remover para melhorar essa microbiota intestinal, que eu falei, a causa é a disbiose. Então eu vou ter que resolver primeiro a disbiose para depois começar a querer emagrecer. Lógico que já nesse tratamento vocês já vão começar a ver
ao emagrecimento, porque vão começar a comer de forma mais saudável. Então eu vou ter que organizar um padrão alimentar de uma maneira mais saudável, né? Como que eu tenho que fazer isso, né? Às vezes, eu tenho que fazer até uma dieta low food maps no início, porque o paciente está com tanta desbiose, com tantos gases, que eu tenho que tirar excesso de fibras cruas, alimentos que são ricos em food maps, né? Mas como eu falei, cada caso é um caso. Então vamos pensar em colocar alimento de verdade nessa alimentação a princípio. Então vamos colocar como carboidrato a mandioca, a batata doce, se não der gases, né? Vamos colocar aí o inhame maravilhoso, a abóbora, a cenoura, dá para colocar também como fonte de carboidrato, cereais integrais, o arroz integral, uma quinoa, a aveia sem glúten. Vocês sabem que a aveia sem glúten existe já no mercado, que é um cereal também que pode ser incluído. Então isso a nível de carboidrato. As frutas são super importantes, eu posso colocar de 3 a 5 frutas ao dia. Vegetais e legumes, gente, é um grupo que tem que ser sempre incentivado. Eu tenho que comer pelo menos almoço e jantar, né? Porque eles vão ter vitaminas, minerais, fibras. As fibras, elas têm uma ação pré-biótica. Elas vão começar a aumentar o número de bactérias lá no intestino benéficas, que estão em menor quantidade, porque as patógenas, as ruins, estão em maior quantidade. Então eu preciso dar esses pré-bióticos via vegetais, via as frutas, né? Então pelo menos comer um prato de salada crua no almoço, legumes, verduras no almoço e jantar, tem que ter colorido. Aí as proteínas, geralmente nesse primeiro momento eu vou dar mais proteína de fácil digestão, então eu dou mais o frango, mais peixe, mais ovos, né, que são de mais fácil digestão do que carne vermelha, porque se a pessoa já está com o intestino com dificuldade para digerir, a carne vermelha tem muito mais fibra, tem mais gordura, a não ser que ela tolere uma carninha moída. Então dá para mim dar, não tem problema. O feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, nesse primeiro momento, para quem tolera, eu dou o caldo, né? Por quê? Porque geralmente o paciente, quando está com desbiose, ele fala: doutora, nem põe feijão porque eu estufo com feijão, mesmo deixando de molho. Então o paciente, ele já nem quer o feijão. Então eu considero isso nessa primeira fase, que vai durar de 6 a 8 semanas, tá? Que a gente vai já corrigir isso. Então eu não coloco os grãos nesse momento quando o paciente já me fala isso, né? Então, as frutas, vegetais e legumes. Às vezes nesses vegetais eu não posso colocar nesse primeiro momento repolho, brócolis, couve-flor, como eu falei, porque esses alimentos dão mais gases. Então nesse primeiro momento quem está com desbiose também não tolera. Então só nesse primeiro momento eles não entram, tá? Os demais, tipo chuchu, abobrinha, como eu falei, a cenoura, então vagem, esses vão entrar todos, tá? Espinafre, a couve, então é legal, isso dá para entrar tranquilamente. Bom, aí eu dei vegetais e legumes, dei as frutas, dei os cereais e as raízes, né, os tubérculos, dei as proteínas, e aí falei, ó, vai cozinhar com azeite de oliva ou com óleo de coco. Coloquei bastante especiarias que são tipo cúrcuma, alecrim, orégano, salsinha, coentro, cebolinha, isso tudo dá para entrar, que o paciente tolera bem, né? E isso vai dar gosto e vai ainda contribuir para essa parte digestiva. Por exemplo, alecrim é ótimo para digestão. Então, e dá esse gosto que eu quero que o paciente sinta prazer também em comer, né? E além disso, tem alguns dessas especiarias que também vão ajudar na saúde intestinal, como eu falei no caso do alecrim, por exemplo, da cúrcuma, que é excelente, né? Então, nesse momento, eu vou organizar um padrão alimentar, vou fracionar esses alimentos ao longo do dia dele, café da manhã, almoço e jantar principalmente, com base em sempre um alimento fonte de carboidrato, uma proteína, tá? E um alimento fonte de gordura, tá? As castanhas, nozes, amêndoas, gente,
Hoje a gente tem que tomar muito cuidado quando o paciente está, principalmente com desbiose, por causa dessa contaminação por fungos. Então sempre comprem fechados, nunca granel, cuidado com o fornecedor, né? Com o armazenamento dessas oleaginosas. Eu uso mais nesse primeiro momento, quando o paciente tem constipação principalmente, a chia linhaça, que elas têm menos risco de estar contaminada por fungos, tá? Então, dá pra gente usar como fonte de gordura boa. E aí, eu vou ensinar o meu paciente a mastigar, tá? Tem que comer devagar, tem que mastigar bem os alimentos. Vou entrar com uma boa hidratação. Então tem que tomar bastante água para poder fazer uma desintoxicação, pelo menos 35 ml por quilograma de peso ao dia de líquidos, que podem também ser chás. Eu dou muito chá nesse momento, vocês sabem que o estômago e o intestino adoram chás. Então, o chá de gengibre, o chá de dente de leão, o chá de erva doce, chá de alecrim, anis estrelado, né? São chás que eu costumo muito dar, espinheira santa, são chás que são muito bem-vindos nesse momento e podem também ajudar a hidratação. É lógico que os chás não vão ser adoçados, é chá sem nada, tá? E quando eu faço a parte dura do alimento, eu fervo na água. Quando eu faço a parte de flor, de folhas, eu vou deixar só em infusão, tá bom? Bom, então entrei com toda essa alimentação, ensinei ele a mastigar, melhorei a hidratação, o paciente já está assim 50%, 80% do caminho andado. Aí eu vou pensar também em reparar esse epitélio intestinal. E para isso, eu tenho dentro do protocolo do tratamento da desbiose alguns suplementos que são super importantes, que eu entro em conjunto nessa primeira fase, que é a glutamina, principalmente para quem tem uma desbiose mais diarreica, que é para poder ter mais formato também, e a glutamina ela ajuda a fazer barreira intestinal, né? Posso entrar com uma fibra pré-biótica também, que é o fibregum, que é muito boa, ou então uma goma cássia, uma goma guar, né? Que também é legal, que a gente ajuda a melhorar toda as bactérias do bem. Para quem tem a facilidade de conseguir o kefir, mas o kefir de água, né, que é doado, também é legal como pré-biótico, dá pra gente dar aí probiótico. Então é legal a gente poder estar melhorando também a desbiose intestinal com o kefir de água, não de leite, gente, repito, tá? Zinco, vitamina A, vitamina D, fundamental a gente corrigir as deficiências nutricionais, magnésio, ômega 3 para agir como anti-inflamatório, né? Isso é importante. O silício orgânico também eu entro, porque o silício é como se fosse o cimento que vai unir célula com célula outra vez. E aí eu dou colágeno proteico, né? Porque é até melhor do que o whey protein, porque o whey protein, vocês sabem que ou é vegano de ervilha ou é do soro do leite, né? Ou tem de carne. Então, para não entrar com nenhum, nem outro, o que eu faço? Hoje existe já no mercado os colágenos proteicos, que são esse blend de aminoácidos essenciais, né? Todos os aminoácidos que vão corrigir essa barreira intestinal. Porque, gente, quem recupera tecido, quem faz regeneração de tecido é proteína, são aminoácidos, que é a menor fração de uma proteína. Então, é preciso comer proteína. E, às vezes, pela falta de enzimas digestivas, que eu também tenho que dar como suplemento, eu facilito a vida do paciente dando já o colágeno proteico, tá? Para ajudar em formar essa barreira intestinal outra vez. Então, ó, vai tomar colágeno proteico, a glutamina, o fibregum, essas fibras, como eu falei, que não são fermentativas, o ômega 3. Se tiver a deficiência da vitamina A, D e zinco, a gente tem que corrigir, assim como magnésio, que eu acabei de falar. Vou colocar as enzimas digestivas, né? E hoje tem também o butirato, que é muito importante também para fazer barreira intestinal. A gente tem aí o butirato na forma de coribione, que tem que ser prescrito, né? Enfim, a gente também tem Biointestil, Microbiomax,
que é um pós-biótico. Então, eles ajudam também a fazer toda essa recuperação intestinal. Então, eu já estou trabalhando toda a alimentação para repovoar aí minhas bactérias boas do intestino, ajudo com todos esses suplementos. Aí o paciente se sente outro. E com as enzimas digestivas, gente, protease, amilase, lipase, lactase, papaina, bromelina, a betaína, porque às vezes é falta de suco gástrico que você tem, não é excesso. Na maioria das vezes, o paciente que tem disbiose, ele tem má digestão proteica por falta de suco gástrico. Então aí eu tenho que entrar com a betaína. Se o paciente não tolera a betaína, pode ser o alecrim, né? Tintura de alecrim, ele faz às vezes da betaína, é muito bom. Ou chá de alecrim, também é muito bom. Se tem excesso aí de suco gástrico, a gente põe a espinheira santa, que ela vai corrigir o excesso. Se tem a falta, é o alecrim. Por isso, gente, que não é tão simples assim. A gente trabalha com as fitoterapias para poder ajudar a corrigir todo esse processo digestivo e trazer a saúde intestinal para o paciente. Tá? E aí eu vou reequilibrar, lógico, o estresse, colocar em exercício, eu preciso aumentar o gasto calórico, fazer essa pessoa ficar menos ansiosa, controlar mais a fobia, a ansiedade dela, essas escolhas alimentares que ela faz. E quando você começa a comer comida de verdade, começa a corrigir mais a microbiota intestinal, deixar ela mais em equilíbrio, absorver mais aquilo que você come, começar a ter mais energia, faz o exercício, que aí você aumenta a síntese de neurotransmissores, dopamina, serotonina, gente, modula o hormônio. É isso que vai fazer você emagrecer, desinflamar, diminuir a resistência insulínica. Tudo isso é proporcionado, gente, por todo esse tratamento que eu acabei de falar para vocês, né? São várias coisas que estão acontecendo que eu tenho que mexer ao mesmo tempo. Mas tudo isso que eu acabei de falar vai resgatar para vocês a saúde, que vocês vão ver que em 2 meses o paciente fica diferente. É outro paciente. É aquele paciente que nem se importa de não comer mais o doce, ele nem lembra que existe, porque não vai ter mais compulsão. Quando você come direito, quando você produz neurotransmissor direitinho, quando você modula a sua microbiota intestinal, quando você corrige a disbiose, você vai ver, você fica você fica menos inchada, você fica mais bem-humorada, menos irritada, seu sono melhora. Então, veja, se eu tenho um equilíbrio em todos esses pontos metabólicos, eu vou ter mais condições, gente, de gerar energia de uma maneira mais facilitada. Eu vou com vontade para a academia. E ali eu vou desempenhar o melhor do meu condicionamento físico, né? Eu vou ter mais vigor para isso. É isso que vai fazer aumentar meu gasto calórico. E aí eu vou começar a ver o resultado. E aí eu vou estimular cada vez mais a fazer essa alimentação mais certinha. Aí vocês vão me perguntar, mas doutora, eu vou ficar a vida inteira sem comer, sei lá, um queijinho? Doutora, eu vou ficar a vida inteira sem comer um pão com glúten? Né? Eu digo para vocês que com o passar do tempo, você restabelecendo aí seu equilíbrio na microbiota, melhorando a tolerância digestiva sua, a tolerância enzimática, melhorando todas essas enzimas digestivas, você até vai poder fazer suas flexibilidades, né? E vai continuar no processo de emagrecimento. Quantos pacientes que eu atendo e já atendi que emagreceram 10, 20, 15 quilos, porque a partir do momento que eu controlo a inflamação, controlo o hormônio, melhora a microbiota, pronto, eles mesmo comendo, de vez em quando aí seu pão integral, ou a sua massa, ou o seu queijo, ou até o seu docinho, ou até a sua bebida alcoólica, eles continuam no processo de emagrecimento. Mas a gente primeiro arrumou toda a casa, né? Desintoxicou, reorganizou, desinflamou. Se eu não fizer isso primeiro, eu não vou conseguir emagrecer. E não adianta que isso vai perpetuar. Vai ser aquela coisa, emagrece 2, engorda 3.
e assim por diante. Vai tomar o Ozempic, mas vai voltar outra vez no reganho de peso. Por quê? Porque não corrigiu a base, que é a alimentação, que é melhorar a microbiota intestinal, quer resgatar outra vez a barreira do seu intestino, quer deixar seu intestino em eubiose, em simbiose, né? Então, isso é muito importante, gente, o que eu tô dizendo. Aí, lógico, a dieta tem que ser hipocalórica, porque senão eu não emagreço, né? Eu vou corrigir, vou fazer todo esse padrão alimentar, mas vou sempre dar menos caloria e vou fazer gastar mais. Porque se eu não tiver essa dieta com menos caloria, eu não vou usar essa gordura que está armazenada para gerar energia. Isso é o ponto, a estratégia que eu vou usar, low carb, jejum intermitente, não tem problema, dependendo de cada um eu vou usar a estratégia mais adequada. Mas o importante é o padrão alimentar que eu vou estar dando para o meu paciente. É o padrão alimentar que vocês vão estar ingerindo, que vocês vão estar consumindo. Ele que tem que proporcionar tudo que eu acabei de mencionar e aí então fazer o déficit calórico, aumentar o exercício, o gasto calórico e com isso vocês vão conseguir com certeza um processo de emagrecimento muito mais eficaz, tá? Vamos tomar uma aguinha e vamos continuar aqui. Vou responder as perguntas de quem... Olha aqui, eu vou buscar minha água aqui, gente. Opa! Sem água eu não consigo falar. Aliás, vocês viram que a hidratação é fundamental, né, em qualquer circunstância. Principalmente quando a gente quer emagrecer, principalmente quando a gente tem desbiose. Começa com hidratando. Se vocês falam, não sei por onde eu vou começar. Nossa, doutora, você falou tanta coisa, nem sei por onde eu começo. Começa com hidratação, começa tomando chás. Eu falo pelo menos 2 litros de água e meio litro de chá ao dia. Todos esses chás que vocês já devem ter anotado. Espinheira santa, alecrim, anis estrelado, erva doce, gengibre, né? Que mais? Erva doce, hortelã, esqueci de falar dele. E assim por diante. Então já começa assim. A Jane fala do farelo de aveia. Então o farelo de aveia tem que tirar. Olha, tem muitos, depende muito da sua individualidade, Jane. O farelo de aveia tem glúten, a menos que você compre um farelo que não tem glúten, grande parte tem glúten. Na verdade, a aveia ela tem uma contaminação por glúten, não é que ela tenha glúten, é que ela geralmente é feita, né, no mesmo lugar onde você tem um processo aí do trigo e pode criar essa contaminação. Mas o farelo de aveia, se você for não exagerar, for bem tolerado para você não estufar, a gente pode até fazer entrar ele, né? Um farelo de aveia, como eu repito, sem o glúten. Então dá para entrar nessas condições. Vocês sabem que o farelo de aveia é rico em fibra e ele vai servir como pré-biótico também das bactérias boas. Então dá para entrar nessas condições em quantidades adequadas, sem glúten e se você tolerar bem, tá bom? Vamos lá. A aveia também, então, acabei de repetir, o aveia ou farelo vai depender muito se você comprar sem glúten, tá bom? Nesse primeiro momento, principalmente, vamos tirar o glúten, porque, como eu expliquei para vocês, ele acaba sendo um empecilho para a gente corrigir a barreira intestinal, o glúten. Então, nesse momento, a gente tira ele. Depois você pode entrar, como eu falei, numa segunda fase, depois que corrigido todo esse problema, de uma maneira com glúten, né? De uma maneira mais organizada. Agora, num primeiro momento, você vai consumir aveia sem glúten. Do biscoito de arroz. Doutora, a proteína isolada de soja tem que ser retirada? Olha, a soja é um alimento que eu tenho que ter também muito cuidado. Tem muitos pacientes que têm intolerância à soja. Quem tem tiroidite ou Hashimoto ou ciência autoimune também tem que tirar alimentos ricos em soja. Então, a gente tem esse cuidado por causa da transgenicidade da soja, né? Então, assim, não é uma proteína que para quem tem desbiose eu vou preferir, né? Não é a mais indicada. Eu prefiro quem tem desbiose intestinal, que é o tema da live, né, e tá querendo emagrecer, eu prefiro dar proteína que não é da soja, que não é do leite,
do soro do leite, que não é da ervilha e que não é da carne. São aminoácidos, tá? Peptídeos ativos de colágeno, que é o Body Protein. Body Protein, vocês vão ver que tem diversas marcas dele. Tem Sanavita, tem Vitafor, tem Pura Vida, tem... que mais, gente? Tem Central Nutrition, enfim, todas essas marcas são esse Equalive, que foi a primeira que fez o Body Protein. Esse colágeno proteico é muito bom e o paciente tolera bem a digestibilidade, mesmo em desbiose, tá? É bem mais tolerada do que soja. Tolera e dá saciedade, porque essas proteínas, inclusive, aí dentro desse pool de proteínas que tem no Body Protein, você tem leucina. E a leucina não só é um dos principais aminoácidos para fazer o reparo, a síntese muscular, mas também aumentar o GLP-1, né? Então é muito fácil você conseguir mais saciedade. Sabe aquele período da tarde que dá aquela fome? Geralmente o paciente que está no processo de emagrecimento, ele faz todo o café da manhã direitinho. Eu controlo bem, até o almoço, legal, eu tô controlando, parabéns, olha, tô bacana. Quando chega a 4, 5 horas da tarde, parece que ele se transformou num leão, né? Tudo que ele vem pela frente, ele quer comer. Então é aquela fome desvaiada. Aí é o horário que eu coloco, por exemplo, o colágeno proteico. Dá para colocar aí. Porque lembra que colágeno proteico, gente, que o Body Protein, que seja, ele vai ter todos os aminoácidos, entre ele a leucina, que vai dar saciedade para vocês. E aí você pode bater com uma fruta, você pode inclusive bater com uma fruta e colocar uma colher de chia, que é legal, porque a chia, lembra, ela tem mais fibra além disso. Então você está dando proteína com fibra e com um pouco de carboidrato, com mais fibra de uma fruta. Então, e fica gostoso, fica um baita shake. Você quer bater, por exemplo, um colágeno proteico, com uma banana e chia, vai dar uma super saciedade. Se você fizer isso lá para as 4, 5 horas da tarde, você vai ver que a tua fome vai ficar reduzida para o jantar. E aquele provérbio que diz que a gente tem que comer melhor no período da manhã, né? Comer que nem um rei, almoçar que nem uma princesa e jantar que nem um mendigo, para muitos pacientes eu tenho que fazer isso, é o correto, né? Porque se você comer muito à noite, seu gasto calórico pós-jantar é qual? Sentar, deitar? É mínimo, né? A menos que você trabalhe à noite, mas enfim, então você tem que fazer um jantar muito mais leve a nível calórico. Então, você reduzir sua fome do jantar é extremamente importante. Jantar até 7 horas também é outra coisa legal, tá? Não vão jantar tarde da noite. Tente fazer sua refeição, jantar até umas 7, 7 e meia. Depois disso, vai ficar no chazinho. O chá tapeia a fome muito, gente, né? E aí, o que eu faço? Eu coloco um jantar com fibras, né, com legume, com uma boa proteína. A quantidade de proteína é a mesma do seu almoço, deve ser. Porque eu já expliquei, proteína dá saciedade. E a questão da proteína da tarde, às vezes, fica comprometida, porque é difícil você levar atum, frango, ovo para tarde. Então, levar o colágeno proteico para tarde é muito melhor, muito mais prático do que você levar esse tipo de alimento. Por isso que eu falei, a fruta com colágeno proteico já seria uma opção de lanche da tarde que vai te dar muita saciedade. Tá? Então, colágenos proteicos não são só para quem faz exercício, não, eles são substitutos de alimentos proteicos, só que eles são de mais fácil digestibilidade, que também vão te dar maior saciedade, tá? E vão ajudar no reparo daquela permeabilidade do intestino. Ótima noite, beijos, Florianópolis, demais. Aqui, deixa eu ver quem tem mais pergunta aqui. Oi. Aqui, ó. A Jane tá falando que ela tá amando. Que bom. É essa a minha intenção, viu? Que vocês aproveitem de alguma forma aqui. Doutora, sua informação vale ouro. Que bom. Aí a Jane dando... Aqui, deixa eu ver. Doutora, fala do chá de alecrim, espinheira santa, fiquei com dúvida. Bom, então vamos lá, vou repetir aí outra vez.
a gente tem que ter uma produção adequada de suco gástrico no estômago, né? Então, mas com o passar da idade, a gente começa a reduzir essa produção de enzimas digestivas, de suco gástrico. E o estresse é um dos causadores da falta de suco gástrico no estômago. Além disso, quem toma muito Prazóis, aquele inibidor de bomba de próton, porque o gastro falou que tem que tomar, às vezes fala pro resto da vida que é uma tamanha besteira, né, gente? No máximo até 3 meses, nunca usem mais do que isso. Omeprazol, pantoprazol e por aí afora. Bom, esse é um dos motivos que você diminui a sua produção de suco gástrico. Então, se você chegar a ter pouco suco gástrico, ou pelo estresse, ou pela essa medicação, ou por conta da idade, você acaba não digerindo bem aquilo que você está comendo. Porque, na verdade, eu preciso ter esse suco gástrico para digerir principalmente proteínas, para digerir alimentos. Então, nesse caso, eu tenho que dar, além das enzimas digestivas, eu dou a betaína, se eu tenho pouco suco gástrico, tá? Que eu tenho uma hipocloridríase. Tem muitos pacientes que não toleram a betaína por algum motivo. Aí, então, eu dou o alecrim. A alecrim melhora a produção de suco gástrico. Então, eu vou dar na forma de tintura, certo? Tinturinha ou chá, né? Eu vou fazer o chá de alecrim, vou usar mais o alecrim, vou colocar a tintura. Quando eu faço, eu dou gotinhas, fica uma concentração maior. Isso para quem tem falta de suco gástrico. Bom, e se eu tenho excesso de suco gástrico, né? Eu tô com uma super acidez. Tem paciente que tem uma produção muito grande de suco gástrico. Isso também gera problemas inflamatórios lá, pode dar uma gastrite, assim como a hipocloridríase. E isso também pode dar refluxo. Então, aí eu entro com espinheira santa, tá? Também é um grande recurso para você poder não só melhorar essa mucosa do estômago, mucosa do intestino, mas também para você diminuir essa produção de suco gástrico, para você amenizar esse pH. Outra maneira para você melhorar essa digestão com a falta de suco, se ela é por falta de suco gástrico, é água com limão ou água com vinagre de maçã, que você pode estar usando ela ao longo do dia ou em jejum. Aí você também vai promover maior acidez e vai ajudar se você tiver pouco suco gástrico ou tiver com refluxo, certo? Então, essas são as possibilidades que a gente pode estar usando. É isso aí, gente. Aí vamos ver se tem mais pergunta. A Odete Fernanda fala assim: doutora, sou bem recente, sua fã. Doutora, de manhã, o meu café da manhã sem glúten com maçã orgânica, cozida com casca e banana, mas fico com a barriga distendida. Devo ou não comer? A maçã e a banana, elas têm alta concentração de FODMAPs, de carboidratos fermentáveis. São saudáveis? São, mas tem muitos pacientes que têm desbiose intestinal e que eu devo fazer uma dieta low FODMAPs, porque são pacientes que não têm tolerância para digerir carboidratos fermentáveis. E a maçã e a banana são altos. Então, com certeza, por mais que sejam saudáveis, eles têm esses carboidratos fermentáveis, por isso que dá estufamento. Quem é um alimento, por exemplo, qual a fruta que não é rica em FODMAPs que você poderia comer? O morango, por exemplo. Ou o mamão, te dá isso? O mamão, o morango, o kiwi. Tenta mudar para eles. Agora, tem um detalhe, gente. Não basta ficar só em fruta. Principalmente mulher, lembra, eu falei de proteína. Quem faz reparo de barreira intestinal, quem dá saciedade, quem segura músculo é proteína. Então aí você vai comer seu ovo mexido, pelo amor de Deus, né? Porque aí fica bacana. Comeu fruta, comeu ovo mexido, colocou uma linhaça aí, ou uma chia hidratada, uma linhaça triturada nas suas frutinhas, tá 10. É isso que eu quero. Experimenta fazer assim, Odete. Doutor, iogurte natural com frutas pela manhã pode? Iogurte, lembra? Só se você fizer o iogurte de coco, por exemplo,
Aí ok, mas iogurte não dá por causa da caseína. Nesse primeiro momento a gente tira a proteína do leite de vaca, tá? Então eu não dou iogurte com paciente com desbiose intestinal numa primeira fase, tá? Eu tiro o iogurte também, por causa da caseína. Iogurte tem baixa lactose, porque na verdade grande parte da lactose já foi utilizada para fermentar e para poder fazer a fermentação do iogurte, né? Que é feita. Mas a caseína tá ali, né? Então, nem sempre é interessante entrar nessa primeira fase, a menos, repito, que seja um iogurte vegano à base de iogurte de leite de coco. O que é bom para tirar a dor do treino? Aí você tem que usar mais um recurso de alimentos ricos em magnésio, né? Que é muito bom, né? Então, ou eu dou um magnésio já de cara com coenzima Q10, ou então a gente vai usar mais alimentos ricos em magnésio, como as leguminosas, de repente, como até a banana é rica em magnésio. Então dá pra gente poder dar isso. Mas assim, dores de treino, com o passar do tempo, você vai ver que elas vão sumindo, você vai melhorando sua resistência do músculo e elas vão sumindo. Mas de suplemento é mais eficaz que o magnésio com Q10. Vamos lá, vamos ver quem tem mais de pergunta. Aqui, ó. O chá de alecrim é bom para suco gástrico? Sim, para aumentar. Isso mesmo, Leila, acabei de explicar isso. Boa noite, boa noite. A espinheira santa tem contraindicação? Tem. Se você tiver já corrigido sua acidez, não é para tomar para sempre. Aí você pode também acabar tendo problemas com relação a isso, né? Porque ele vai diminuir a acidez e vai jogar você para o outro lado. Daí vai entrar para o hipocloridríase, né? A hipoacidez, que não é interessante. Você precisa ter um estômago mais ácido para poder digerir. Então não é para tomar a vida inteira, o tempo todo. Tem que fazer um rodízio entre eles, tá, gente? Não é quanto mais melhor chá, né? Por isso que também a alimentação saudável é aquela que tem variedade. E essa variedade na sua alimentação vai dar variedade na sua microbiota intestinal. Eu vou ter não só quantidades adequadas de bactérias, mas também a variedade. Quanto mais variedade e quantidade de bactérias boas, eu tenho uma microbiota mais saudável. E isso que eu quero, tá? É isso que é benéfico. A live vai ficar gravada, se Deus quiser. É isso aí. Portugal, Odete. Um beijo para Portugal. Adoro todos vocês. Gente, e era isso que eu tinha pra... Aqui, ó. Doutora, quando eu como maçã me dá fome. Sim, isso acontece por alguns pacientes. Dizem isso também, isso pra mim. Não tem muita explicação científica para isso, tá, gente? Realmente eu acho que é uma coisa que pode acontecer. Então aí quando você, apesar que a maçã é riquíssima em polifenóis, é uma das frutas mais ricas em nutrientes, mas algumas pessoas sentem mais fome quando comem ela, não é para todos. Aí você muda a fruta quando você quer o momento que tenha mais saciedade. Bom, gente, vocês entenderam então o quanto a desbiose pode prejudicar o seu processo de emagrecimento? O quanto a relação que a gente tem? Então, se não cuidar da desbiose, não vai conseguir emagrecer. Essa é a questão, de uma maneira eficaz, por exemplo. Ou se emagrece, vai voltar a ter reganho. Então tem que aprender a comer, tem que melhorar essa microbiota. E isso tem que ser para sempre, né? Lembram que depois de emagrecimento, chegando no peso meta, tem que ficar pelo menos um ano e meio com o peso meta para poder estabelecer como aquele sendo o seu peso já ideal, né? O seu peso estável, para poder ter mais dificuldade para ganhar peso. Então, a manutenção do peso é super importante, assim como durante o processo de emagrecimento, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, tá bom? E de exercício, modulação de estresse, rotina, sono, enfim, do nosso estilo de vida. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma e caso ficou alguma dúvida no ar, pode me perguntar, tá bom? Um beijo, boa noite, até a próxima.